Olá, estamos começando mais um encontro com a palavra e hoje vamos continuar nosso estudo no Inário Inspirado do Velho Testamento, o livro de Salmos. Vamos ver hoje o Salmo 32. Já estudamos alguns salmos do homem abençoado e também já começamos a analisar alguns dos salmos de oração. Vimos que os salmos do homem abençoado são salmos de pregação, nos quais o salmista fala com o homem sobre Deus. Já os salmos de oração estão relacionados a sentimentos, são mais emocionais, ou falam de experiências do salmista. Conforme já disse, uma boa maneira de abordar esses salmos nos quais o salmista conversa com Deus sobre o homem seria considerar o seu estado emocional quando ele ora. Então, se você se identificar o seu estado emocional, continue até que o salmista conte o que fez a respeito daquela situação, especialmente se esses sentimentos com os quais você se identifica forem negativos. O salmo de hoje diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu os instruirei e os ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Nos Salmos 32, 51 e em muitos outros, o estado emocional descrito é muito conhecido. O sentimento de culpa. No Salmo 32, Davi nos dá uma descrição bonita e completa dos sintomas físicos causados pela culpa. Davi fala sobre desonestidade, miséria, frustração, sobre sua força que secara como a água que evapora em um dia de sol. Ele fala sobre uma seca espiritual. Nesse salmo, o salmista está lidando especificamente com a culpa. Quando estávamos estudando o 1º e 2º Samuel, vimos que a culpa pode ser uma emoção negativa para a saúde. O fato de você se sentir culpado mostra que você tem certa integridade. Você tem um padrão de justiça com o qual não está de acordo. Há duas maneiras de lidar com esse tipo de culpa. O mundo resolve o problema dizendo que não existe nem certo e nem errado, e por isso não há motivo para sentir-se culpado. Segundo a Bíblia, a culpa existe e há solução para esse sentimento. A solução é a confissão. Nesse salmo, Davi está refletindo sobre o ano em que encobriu o pecado com Batseba e o assassino do marido dela, Urias. Deve ter sido um ano muito difícil para Davi. Quando o profeta Natã confrontou Davi, ele tinha decidido confessar seu pecado. No Salmo 32, Davi está descrevendo seu estado emocional antes e depois de ter confessado seu pecado. Como é feliz, ele diz. Que alívio, que alegria. Com essas palavras, Davi descreve a bênção do perdão que se seguiu após a confissão dos seus pecados. Como você sabe que seus pecados foram realmente perdoados? Algumas pessoas explicam assim: a Bíblia afirma que foram. Eu acredito. Feito. É verdade. O oposto também é verdadeiro. A Bíblia afirma que fui perdoado. Eu duvido. Nada feito. Você pode confiar na palavra de Deus e nela aprendemos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João 1:9. Você sabe que foi perdoado porque a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. No entanto, você também sabe que seus pecados foram perdoados quando experimenta o que Davi descreveu no Salmo 32. A bênção do perdão.
Quando você não sente mais culpa, você sabe que seus pecados foram perdoados. O Salmo 19 também foi escrito por Davi, é outro lindo salmo de oração. Ele é dividido em 3 parágrafos. Deus nos revela a verdade de muitas maneiras. Primeiro, ele nos revela verdades através da natureza. Logo no início, lemos que os céus estão fazendo uma pregação sobre a glória de Deus. Não se passa um dia nem uma noite sem que os céus não façam esse sermão. Davi continua falando do lugar onde o firmamento está pregando, o espaço, e também do conteúdo desse sermão, a dimensão de Deus que é infinita, infinita e infinita. Como pastor, Davi passava muitas noites deitado no chão, olhando as estrelas e meditando sobre Deus. No Salmo 19, Davi está nos dizendo que em uma das noites em que ele estava dormindo no chão, esses corpos celestiais fizeram um sermão para ele sobre a glória de Deus. O espaço, isto é, o firmamento, também pregou um sermão para Davi. O conteúdo desse sermão foi sobre o tamanho infinito de Deus. O segundo parágrafo do Salmo 19 descreve outra maneira pela qual Deus revela a verdade para o homem. Esse segundo parágrafo revela a palavra de Deus para o homem através das Escrituras. Os teólogos chamam a mensagem de Deus através da natureza de revelação natural. E eles chamam a mensagem de Deus para nós através das Escrituras de revelação especial. A Bíblia é uma revelação especial de Deus para o homem. Nesse segundo parágrafo do Salmo 19, Davi diz algumas coisas lindas sobre as Escrituras. Davi nos diz que a palavra de Deus é perfeita, que fala o que é certo, é pura, é verdadeira. Davi também nos fala sobre os efeitos da palavra de Deus em nossa vida. Ele diz que a palavra de Deus ilumina os olhos e alegra o coração. E, mais importante ainda, a palavra de Deus converte nossas almas. O segundo parágrafo do Salmo 19 nos dá uma visão geral do que a palavra de Deus é e o que ela pode fazer em nossas vidas. No parágrafo de encerramento desse salmo, Davi mostra o porquê dele ter sido classificado como um dos salmos de oração. Enquanto está deitado no chão, olhando para as estrelas, seus pensamentos voltam-se para seu interior, então ele ora. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grandes transgressões. Ele faz uma oração que deveria ser feita por todos nós. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Procure relacionar essa oração de Davi no final do Salmo 19 com o resto do Salmo. Você perceberá que o que ele está dizendo é mais ou menos isso. Senhor, sua mensagem através da natureza é maravilhosa. Deus, sua palavra através da Bíblia é perfeita. Ela é um milagre perfeito. A Bíblia não é apenas uma revelação. Sua palavra é poder com forças sobrenaturais em nossas vidas. Sua palavra pode converter a alma do homem e iluminar seus olhos e tornar o simples em sábio. Ah, Senhor, sua revelação através das Escrituras é perfeita. A seguir, reflita sobre a oração no final do Salmo. Poderíamos parafraseá-lo da seguinte forma. Ah, Senhor, e a sua revelação através de mim? Estamos escrevendo um evangelho, um capítulo a cada dia, através das coisas que fazemos e dizemos. Os homens leem tudo o que escrevemos. E eu? Como estou escrevendo o evangelho? Deus revela a verdade de várias maneiras. Deus tem revelado a verdade através da natureza e das Escrituras. Ele também quer revelar a verdade ao mundo através de nós. Você e eu somos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Que tipo de Bíblia as pessoas leem quando olham para a sua e para a minha vida, hein? Essa é a mensagem básica da oração de Davi no final do Salmo 19. Já o Salmo 73 é mais um salmo de oração que apresenta outro estado emocional. O Salmo 73 não foi escrito por Davi, mas por um homem chamado Asaf. O próprio Asaf nos conta que invejava a prosperidade do ímpio e duvidava da justiça de Deus. O seu problema emocional era a dúvida e a inveja.
Quando estudamos o livro de Jó e as 30 razões por que o povo de Deus sofre, aprendemos que Deus realmente permite que o seu povo sofra. Deus se comunica com o mundo através do sofrimento dos santos. Isso acontece quando você passa a fazer parte do povo de Deus. Deus transforma os corações feridos dos seus santos em luz para todo o mundo. Os mártires da fé sacrificaram para mostrar ao mundo a glória de Deus através de seu próprio sofrimento. Caminhar na fé não quer dizer que o céu vai estar sempre brilhando, nem que a grama será sempre verde, nem que os pássaros estarão sempre cantando. A decisão para se tornar um homem ou uma mulher temente a Deus pode significar exatamente o contrário. A fé pode levar a uma série de problemas. Deus pode querer mostrar que há um tesouro muito precioso em um simples vaso de barro e um fundamento sobre uma casa, que é a sua vida. O jeito mais óbvio de Deus mostrar esse tesouro e esse fundamento é colocando peso sobre o vaso, ou deixando a tempestade bater sobre a casa. Asaf não gostava dessa ideia. Ele disse, quando via a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Quando Asaf levou suas dúvidas para o santuário de Deus, as dúvidas foram esclarecidas. Deus o deixou passar uns 5 minutos no inferno, e essa experiência mudou a atitude dele em relação ao ímpio. De inveja do ímpio, ele passou a ter piedade e compaixão do ímpio. Asaf foi para o santuário invejando o ímpio, e ele saiu de lá orando com compaixão pelo ímpio. Depois de acusar Deus de injusto, ele disse, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou para o céu e esses ímpios vão para o inferno. Depois de ter orado pelos ímpios com compaixão, Asaf faz uma pergunta muito profunda. A quem tenho nos céus, senão a ti? A resposta é óbvia, ninguém além de Deus. Tendo os valores eternos em perspectiva, Asaf conclui rapidamente, na terra nada mais desejo além de estar junto a ti, Senhor. De acordo com Asaf, a melhor coisa do céu é poder estar com Deus. Para ele, o céu é céu, porque Deus está lá. Você não acha que terá um grande impacto nos seus valores enquanto estiver vivendo aqui na terra, quando você perceber que um dia cumprirá seu destino indo passar a eternidade no céu com Deus? Você também concordará com Asaf dizendo, na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti, Senhor. O Salmo 73 é um lindo salmo de oração, no qual Asaf nos mostra como lidar com a dúvida e com a inveja. Com seu exemplo, ele nos mostra que devemos levar nossas dúvidas para o santuário. Foi no santuário que ele resolveu seus problemas e suas dúvidas. Agora gostaria de analisar outro salmo de oração. Para mim, o Salmo 139 é um dos salmos de oração mais importantes. Assim como o 19, o Salmo 139 termina com uma oração que talvez você já conheça. Diz, sonda-me, ó Deus, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração pode parecer um pouco como uma sessão de análise, mas é bem diferente. O psicólogo com quem Davi está consultando é Deus. Ele está dizendo para Deus, o grande psicólogo, Deus, abra a porta do meu coração porque eu não sei o que há dentro dele. Em sua profecia, Jeremias afirma, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Quem é capaz de compreendê-lo? As pessoas gastam muito dinheiro com analistas porque seus corações são enganosos. Porque elas se enganam com as coisas enganosas que seus corações dizem e acabam tendo que gastar dinheiro com análise. Geralmente o coração está relacionado a propósitos. Davi está dizendo a Deus, eu tenho certeza que há desejos e propósitos em meu coração que não deveriam estar lá. Mostra-os para mim.
quero desmascará-los, quero confessá-los porque quero andar no caminho eterno. Davi também está orando. Deus, abre a porta da minha mente porque eu sei que há pensamentos no meu subconsciente, na minha memória, que não deveriam estar lá. Mostra-me quais pensamentos não deveriam estar lá. Quero enfrentar esses pensamentos porque quero andar no caminho certo, no caminho eterno. Podemos dizer que aqui Davi está passando por uma crise interior e não está certo a respeito de seus próprios pensamentos e desejos. Todos nós passamos por essa crise interior. O que fazer a respeito? Você deve levar esse questionamento interior diante de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. A Bíblia nos encoraja a fazermos esse tipo de análise, mas tomem cuidado com a introspecção exagerada. Introspecção espiritual exagerada pode não ser producente. O Salmo 139 é dividido em parágrafos na maioria das traduções. Cada parágrafo nos conta alguma coisa sobre o Deus a quem Davi está dirigindo sua oração. Por exemplo, o primeiro parágrafo mostra que Davi está orando ao Deus que o conhece. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando você vai a uma sessão de análise, o analista é limitado pelo que você deixa que ele saiba a seu respeito, pela sua sinceridade para com ele. Essa sua abertura o limita. Não importa a capacidade profissional desse analista. Deus já conhece o seu passado totalmente. Com Deus é diferente, porque Ele é o Deus que conhece você. Ele sabe tudo sobre você. Davi diz: Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. No segundo parágrafo deste salmo, Davi está orando ao Deus de quem ele não consegue escapar. Ele diz: Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o meio-dia, pois para ti as trevas são luz. Davi está orando ao Deus de quem ele não consegue escapar. Outro fato da vida é que não podemos escapar de nós mesmos. E como não podemos escapar de nós mesmos, também não podemos escapar do mal. É por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para lutar contra o inimigo. É melhor você se preparar para lutar contra o inimigo porque não pode fugir dele. A verdade profunda em foco no Salmo 139 é que você não pode escapar de Deus. Quando você lê a história de Jonas, um dos profetas, sente pena de Jonas, porque ele tentou fugir da presença de Deus. Mas como podemos conseguir fugir da presença de Deus? Davi foi mais esperto que Jonas, porque Davi sabia que não conseguiria fugir de Deus. No Salmo 139, Davi está se dirigindo ao seu Deus, de quem ninguém consegue escapar. Quando você considerar o contexto da oração de Davi, vai descobrir que ele está se dirigindo ao Deus que o criou. O versículo 16 do Salmo 139 diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Davi estava dizendo que naqueles genes microscópicos que não podemos nem enxergar, temos todos os fatores hereditários que determinam o formato de sua cabeça, como você vai andar, falar e muitas outras coisas. É maravilhoso pensar que todos os nossos fatores hereditários estão presentes naqueles genes. Davi vai além e diz que antes que você tivesse sido concebido, Deus já tinha escrito tudo sobre você em um livro. Não existe esse negócio de acidente humano. Quando eu trabalhava no serviço social da prefeitura, disse a um pregador católico: Padre, metade dessas crianças daqui é resultado de um acidente. Fui repreendido e edificado de uma maneira que nunca vou me esquecer. Isso aconteceu há quase 50 anos, mas eu ainda me lembro. Se Deus
tem todos os seres humanos escritos em um livro antes que eles nasçam, não existe esse negócio de acidente humano. Esse não é um bom argumento contra o aborto? Se Deus planeja a vida de um ser humano, será que você tem o direito de interromper o plano de Deus? Será que você tem o direito de matar uma criança se Deus já planejou a vida dela antes que ela existisse? O versículo 16 do Salmo 139 está dizendo que não existe acidente humano. No final do Salmo existe uma oração de Davi ao Deus que o protege. Davi dirige essa oração ao Deus que pensa nele. Quando você lê o resto do Salmo, passa a entender melhor a oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É importante perceber que Davi está dirigindo essa oração ao Deus que o conhece, ao Deus de quem ele não consegue escapar, ao Deus que o segue de perto com amor, que o criou, ao Deus que pensa nele o dia todo. Davi diz, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Por último, Davi dirige sua oração ao Deus que o protege. É a esse Deus que Davi dirige sua oração no final do Salmo 139. As Escrituras nos ensinam que psicanálise é uma coisa boa, mas acho que a Bíblia também ensina que a psicanálise perfeita é aquela cujo psicanalista é Deus. Deus é o psicólogo perfeito porque ele possui um conhecimento completo de você. Ele tem um conhecimento ilimitado sobre você. A psicologia estimula o autoconhecimento, mas nós não nos conhecemos. E a quem devemos procurar se não temos autoconhecimento? De acordo com Davi, se você tem dúvidas sobre si mesmo e acha que precisa de ajuda ou de uma terapia espiritual, busque a Deus e diga, Deus, abra a porta do meu coração e mostra-o para mim. Abra a porta da minha mente e me mostre os pensamentos que não deveriam estar lá, porque eu quero andar no caminho eterno. Os salmos de oração são semelhantes à psicanálise, com duas diferenças. Primeiro, orar custa muito mais barato. Segundo, o psicanalista é o Deus que tudo sabe de tudo. Ele sabe de tudo, ele conhece você perfeitamente e ele tudo vê. Deus criou nossas mentes e conhece nossos pensamentos, mas também sabe das nossas complexidades e dos nossos medos. Ele sabe que a culpa, por exemplo, só pode ser solucionada pela confissão de pecados. E ainda oferece purificação e restauração. Antes de me despedir, gostaria de perguntar se você já abriu seu coração e sua mente e disse, Deus, sonda-me, mostra-me o que o Senhor quer mudar, o que deve ser mudado em mim. Ou então leia todos esses salmos e faça deles sua oração. E Deus vai iniciar um milagre maravilhoso na sua vida. Muito obrigado. Um abraço a vocês.